Fala, seus alienígenas! E aí, meus queridos, precisava gravar uma aulinha para vocês ali, já estou aproveitando, testar todos meus aparatos aqui e tudo mais. Então, bora lá, vamos gravar a aulinha para vocês aí. Um abraço! Bom, o que a gente tem para ver hoje aí, tá? O que a gente precisava passar para vocês aí? Então, a gente já está vendo aí nas aulas a parte toda de criação de banco e tudo mais. E aí o que eu preciso hoje fazer com vocês? Essa parte aí de insert, repassar um pouquinho, vocês já viram um pouquinho do insert padrão ali. Update, falar um pouquinho, delete e o select ali trabalhando com mais de uma tabela. Ainda não são os operadores de join, de relacionamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas como nós já estamos começando a trabalhar com cardinalidades, relacionamento entre tabelas, nada mais justo de que vocês poderem juntar as informações de mais de uma tabela, certo? Como por exemplo, vocês viram lá em álgebra relacional que a gente usava os operadores lá de join, natural join e tudo mais para trabalhar, então aqui a gente vai falar um pouquinho. Bom, primeira coisa que eu vou montar aqui, né? Nós temos a nossa, vamos criar uma tabelinha aqui, eu já estou no meu banquinho gerencial ali, que é da disciplina de vocês ali, e eu vou criar uma tabela, create table, alunos, eu acho que eu já tenho essa tabela, ó, já vou mostrar um outro comando para vocês, drop table, alunos, tá? Dá o F5 ali, ele roda, então vou criar de novo essa tabelinha, tá? O que eu quero mostrar aqui? Create table, alunos, tá? Eu vou criar aqui o meu matrícula, e aí eu vou seguir o padrão que às vezes a gente vê aí em universidades, escolas, que é usar ele como char, porque a gente vai chamar ele de RA, tá? Eu já vou entrar nos detalhes ali. O outro esqueminha eu vou colocar o nome aqui, também vou colocar um char de 10, tá? São todos tipos de dados, dados fictícios aí, tá? E sobrenome, tá? Por que é que eu estou criando tudo como char e etc? Porque eu vou comentar com vocês aquilo que eu falo nas aulas da questão do insert lá, das opções padrões, tá? Aqui, se eu quiser definir ele como primary key, lembra que o professor sempre fala, constraint pk alunos, para que ele não gere aqueles nomes aleatórios, né? pk alunos primary key. Tá? Vamos usar um pouquinho aí do IntelliSense, beleza? Então olha só, criação de tabelas, vocês já estão mais do que acostumados com isso aí, não é nenhuma novidade. Vou dar um select asterisco from alunos, tá? Beleza, tá vazia a minha tabelinha, tranquilo. Vou fazer o que agora aqui? Vou dar um insert para nós termos um aluno, insert alunos. E aí, aquilo que eu comento com vocês, o professor Dornel sempre recomenda que a gente coloque o quê? Matrícula, vírgula, nome, vírgula, sobrenome, values, e vou colocar aqui RA1234, Rodrigo, e aqui o Dornel. Beleza? Esse aqui é o caminho ideal que eu sempre faço, é o caminho que eu ensino para vocês, tá? Eu vou inserir ele aqui, tá? Inserir a primeira linha. Se eu selecionar aqui, tá? Ctrl F5, deixa eu rodar aqui meu comandinho. No meu caso aqui é Ctrl F5, meu teclado. Ó, opa. Ó, tá lá, ó, tá? Até aqui sem problema algum. Por que nesse começo eu recomendo que vocês façam a utilização dos campos aqui, tá? Por quê? Aquilo que eu falo para vocês, a ordem, nesse caso aqui, a ordem dos tratores vai alterar o viaduto, né? Ou o que eu falar, a ordem das batatas vai alterar essa maionese aqui. Por quê? Nós temos tipos de dados em comum, domínios em comum aqui, tá? Então é o seguinte, se eles têm o mesmo domínio, poderia ser char, varchar, ou às vezes até um int num campo char, né? É mais complexo o char para um int, não vai dar, mas em algumas situações isso pode acontecer. E aí o que eu posso ter de problema aqui? Ó? Se eu pegar e meio der uma bagunçada aqui, ó, nesses caras, ó, ele vai inserir, tá? Eu vou colocar até o sobrenome aqui, vou tirar daqui, ó, tá? Então, ó, colei aqui, tá?
Então o que acontece? Ó, selecionei aqui, ó, rodei, ele executou com sucesso. Se eu der um select aqui, olha só a bagunça que ele fez aqui, tá? É óbvio que isso não é algo comum, mas acontece sempre, né? O que acontece? Se eu não definir exatamente quais são os campos que eu estou fazendo a inserção, eu vou ter esse tipo de problema. Então, por exemplo, o ideal, neste caso aqui, ó, como é que eu faria isso de uma maneira correta? Ou eu coloco eles na ordem certinha, tá? Sem especificar as colunas que eu quero inserir, mas o ideal é que você sempre especifique. Ó. Nesse caso aqui, ó, é o sobrenome, né? Que está vindo primeiro. No seguinte é o nome. E por último é a matrícula. Então aqui não importa se você trocar a ordem, tá vendo que a ordem está toda invertida e eu executar, ó. Opa, ele já tem a chave primária, o RA 1, 2, 3, 4, vamos colocar o R5, ó. Viu só? Tentamos fazer uma violação de chave primária, já berrou. Então, ó, agora eu mudei a chave ali, ó. Se eu fizer um select aqui, ó, ele inseriu corretamente. Claro que a gente não vai colocar bagunçado desse jeito aqui, a gente vai sempre seguir uma ordem. Mas mostrando que, se você respeitar a ordem dos campos, não tem problema nenhum, tá? O que eu oriento vocês nesse início, que vocês evitem fazer esse tipo de inserção direta, para que vocês tenham certeza de quais os campos que vocês estão querendo colocar aí dentro dessa tabela, beleza? Outro ponto, né? Beleza, terminamos de fazer a parte ali na tabela e eu descobri que eu não coloquei o campo sexo. E agora? Né? Alter, deixa eu deixar caixa alta aqui. Alter table, add, tá? Então cuidado que é o alter table. Cuidado que não é add column, é add já a própria coluna que vocês querem adicionar. No meu caso aqui eu vou colocar char de 1 byte ali, né? Alter table, claro, tem que colocar o nome da tabela, né? Alter table alunos, add sexo, e ele vai ser do tipo char de 1, tá? Tranquilo, sem problema algum, vocês já viram um pouquinho disso aqui nas aulas lá. Beleza, professor, só que agora eu tenho um problema aqui. Se eu der um select asterisco from a minha tabela de alunos, tá? O que acontece? Eu tenho a coluna sexo vazia. Então isso vem de encontro àquilo que eu falo com vocês sempre lá na disciplina. Eu tenho que tentar modelar, eu tenho que tentar prever os principais usos dessa tabela, os principais elementos que eu vou precisar, para que eu não tenha que estar fazendo essas operações aí. Tá? E isso traz de encontro o outro conceito que a gente costuma aplicar muito aí. Tá? O quê? Que é fazer a atualização dos registros passando os parâmetros corretos. Então no meu caso aqui, e aí, comentando com vocês aquilo que eu falo nas aulas. Tá, professor, mas e se é uma empresa lá grande que tem 1 milhão de alunos e eu vou precisar coletar esse campo? Não tem almoço grátis, não tem milagre. Vocês vão ter que buscar essas informações de algum lugar, de uma API, de algum outro sistema que tenha, ou vocês vão ter que pedir para as pessoas virem cadastrar essas informações. Professor, isso não vai acontecer. Pensem, eleições. Tempo atrás, alguns de vocês talvez não tenham pego, mas teve que ser feito o recadastramento lá para quê? Para você ir lá e colocar a sua digital. Não tinha como obter de outro jeito. Então imagina isso num processo, numa empresa com vários funcionários e tudo mais. Então a gente procura sempre buscar o máximo de entendimento na hora de modelar o banco para não precisar fazer essas operações depois. Qual é o problema aqui? Alterei a tabela, ok? Trouxe as informações para a tabela, tá? E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um update para preencher esse campo, né? Para inserir, para criar novos registros, eu uso o insert. Para manipular registros que já existem, DML, Data Manipulation Language, né? Eu tenho que usar esse comando para fazer a alteração dos meus registros ali, tá? Então, vou dar um update, alunos 7, sexo, opa, ali eu esqueci do 7, sexo igual a M. Tá. Então, olha só. Aí, eu fiz a atualização. Então, acabei de fazer a atualização. Vamos lá. Rodei. Opa, só que, o que aconteceu? Ele está me dizendo aqui que ele alterou 3 linhas. Qual que é o problema disso? É o famoso update sem where, ou delete sem where, que a gente fala também, que é aquele meme famoso de banco de dados lá. Então, o que acontece? Eu não passei nenhum critério de alteração, né? Então, o que acabou acontecendo? Ele acabou fazendo atualização para todas as linhas da tabela. Então, se essas linhas
por exemplo, não deveriam receber essa mesma informação, esse mesmo registro, eu tenho um problema. Então, o que eu poderia fazer? Nesse caso, o RA1234 ali é quem eu gostaria de alterar. Então, eu vou colocar o where, né, o matrícula igual RA1234. Então, vamos supor que esse aqui não era do sexo masculino, esse aqui fosse do sexo feminino, né? Então, consigo rodar e agora eu posso observar que apenas uma linha foi afetada, né? Então, olha só, tá lá, ó. Tá? Ah, mas e se eu precisasse alterar o sexo, por exemplo, e aqui, ó, o matrícula que tá errado desse cara aqui, ó, eu tenho que arrumar para ser o matrícula RA1234, 1236, por exemplo, né? Então eu posso, às vezes, no mesmo comando incluir vários updates? Posso. Então, por exemplo, ó, o aluno vai ser do sexo feminino, esse aqui também. O nome, o sobrenome dele vai ser Dornel. Eu vou ter que trocar todo um bom pedaço de coisas aqui. Então eu vou pegar o seguinte, ó, sobrenome, que eu sei que é o cara que eu quero mudar, ó, que o sobrenome seja RA alguma coisa. O sexo aqui é feminino. O nome é igual a Dornel, tá? Então, vou mudar por partes aqui, por pedaços, para vocês verem. Ó, eu posso ter esse aqui e eu poderia colocar mais uma condição. And, por exemplo, o nome igual a Rodrigo. Tá? Então, ó, alterou apenas uma linha. Correto, muito bom. Ó, então já começou a mexer aqui, ó, o nome tá certo, sobrenome ainda tá errado, o sexo eu já ajustei, agora a matrícula eu tenho que arrumar. Então aqui, ó, vamos lá, vou aproveitar o mesmo aqui, ó, matrícula vai ser o RA1236, né? O nome dele já vai ser Rodrigo. E aí qual é a condição que eu posso usar? Vou manter o sobrenome igual a R1234 ali, tá? Então, vou terminar de ajustar os nomes ali. Então, ó, tem o RA1234, 1235. O sobrenome ali ainda está errado. Por que eu não arrumei o sobrenome? Porque era o sobrenome que eu estava usando como critério de alteração. Então, agora eu já posso usar o nome aqui, igual a quê? Vai ser o Rodrigo, ou é o sobrenome que eu tinha que arrumar? O sobrenome, tá? Então, vai ser o sobrenome igual a Dornel, né? O where, agora, a melhor coisa para usar como condição de alteração é a matrícula dele, que vai ser a chave primária, é mais fácil de buscar, é indexada, tudo mais. E, geralmente, esses códigos primary key são numéricos, são mais rápidos, são melhores de você trabalhar, né? A gente vai falar bastante disso aí para frente, tá? Então, aqui, ó, se eu der um select agora, minha tabelinha tá toda organizadinha, beleza? E aí, isso nos leva ao próximo item, que seria o delete from alunos. Se eu executar isso aqui agora, ele vai limpar toda a tabela. Eu vou perder todos os registros que eu tenho. Então, o que eu vou utilizar? Delete from alunos. O where, eu quero deletar, por exemplo, o RA1236. Where matrícula igual RA123123 e 6, tá? Então, beleza. Então, vamos selecionar aqui, ó. E eu posso rodar essa opção aqui, ó. Agora, minha tabela só vai ter 2 registros ali, tá? Então, cuidado, né? Sempre coloque uma cláusula, um filtro e uma condicional ali, tá? Então, agora, nós temos a nossa tabela de alunos e eu vou criar, por exemplo, uma tabela de sexo ali, por exemplo, para pegar as descrições de sexo, tá? Então, vamos lá. Create table, vou chamar de gênero, assim, sem acento, sem nada, né? Não preciso nem dizer por que não é para usar acento e tal. Vou colocar aqui sexo, vai ser char de 1, vírgula, e aqui a descricão, vai ser um char de 20, vamos colocar assim, tá? Aqui eu já poderia aproveitar, né? Constraint pk gênero primary key, né? Para deixar bonitinho.
ok? Rodei a minha tabelinha aqui, beleza. Vou inserir os gêneros aqui, insert, gênero, o que? O sexo, a descrição, opa, ali era uma vírgula, values, e aí vou colocar aqui, M, vírgula, masculino, tá? E aí, tá? Dependendo da versão de banco, dependendo de uma série de fatores, eu poderia já emendar os próximos comandos aqui, tá? Eu vou mostrar ali para vocês, mas eu vou deixar um por um para que vocês possam ir fazendo e entendendo, tá? Eu poderia, depois aqui do parênteses, colocar uma vírgula e já colocar o F ali e tal, mas não comecem por aí. Vamos fazer o caminho completo para que vocês tenham mais controle das alterações que vocês estão fazendo, tá? Então, ó, inserir, beleza? Se eu for aqui agora na minha tabelinha de gênero, select asterisco from gênero. Olha lá, ó, tá? Para ficar perfeito, né? O que eu tenho que fazer? Vou alterar a minha tabela de alunos, alter table, alunos, add, constraint, fk, alunos, gênero, foreign key. Qual campo? Sexo. Vai fazer referência à tabela gênero. Qual tabela? Sexo também, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para ele que a minha tabela de gênero, tá? Ela vai estar vinculada à minha tabela de alunos. Então, o aluno só vai poder escolher entre um gênero que esteja dentro dessa tabela. Posso ter outros aqui, não tem problema. Desde que o que for cadastrado aqui com o aluno esteja vinculado a essa tabelinha aqui. Alter tables alunos, gênero. Isso aí, muito bom, tá? Como é que eu posso ver isso aqui? Deixa eu ver se eu tenho o plugin instalado aqui. Deixa eu clicar 2 vezes aqui. Não, vamos lá, ó. Posso vir aqui em extensões, vou procurar aqui o esquema, ó, lembra? Ó, para quem não lembra, vou fazer o download, vou abrir ele aqui, vou baixar esse carinha aqui, ó, VSX, fez o download lá, posso fechar aqui, instalar do VSX, vou procurar aqui nos downloads, aqui, yes. Vamos ver se ele instala sozinho rapidinho. Beleza, já instalou. Vamos ver se talvez eu tenha que fechar ele e abrir de novo. Ó, vou fechar meu carinha aqui. Vamos abrir ele aqui. Cadê o Azure Data Studio? Aqui. Ó. Agora apareceu o esquema Visualization, quando eu clico, ó, ele pegou dessa tabela aqui. Vou pegar da minha base de dados lá, ó, que a gente acabou de criar gerencial. Ó. Agora eu vou clicar aqui. Olha só que bonitinho, ó, como é que ficou. Ó. Tá vendo? Ó? Então ele mostra para nós que ele tem uma relação aqui, ó. FK com essa PK dessa tabela. Tá aqui, ó. Tá? Um para muitos, tá vendo? Ó? Pezinho de galinha, chicken feet lá, que eu já ensinei para vocês. Tá? Tá aí, ó. Tá? Vamos conectar aqui, deixa eu aproveitar a mesma conexão que eu já estava aqui. Vamos pegar a nossa basezinha. Tá lá, tá? E aí, como é que eu faço agora para mostrar o mesmo, o comando ali com a tabela, né? Então, vamos lá. Select asterisco from alunos, tá? Mas agora como é que eu mostro aqui a descrição? Então, não são ainda os operadores de relacionamento, mas eu posso usar desse artifício aqui. Eu posso trazer as duas tabelas? Posso.
Tá certo? Não. Isso aqui tá bagunçado. Porque ele fez um produto cartesiano. Tá pegando todo mundo com todo mundo. Isso aqui tá errado. Né? Eu tenho que usar um operador de condição. Qual é o operador de condição? Where alunos ponto sexo seja igual a gênero ponto sexo. Tá? E outra coisa bonitinha, né? Vamos colocar alunos ponto o nome dele, né? E o gênero ponto descrição. Fica muito mais bonitinho, utilizando apenas os campos que eu vou utilizar. Olha só que bonitinho que ficou. Tranquilo? Então tá aí, eu vou colocar depois esse scriptzinho lá no Notepad de vocês também, da aula, tá? Eu coloco lá no site, lá também. Então espero que aproveitem aí, tá? Caprichei no videozinho aí pra vocês, cheio dos efeitos aí. Beleza? Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.